Ó Senhor, o pregador dessa noite, que venha trazer palavra do céu para nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, os amados podemos assentar, Deus nos abençoe, Deus cumprimento com a paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pode deixar no cantar. Pode deixar no cantar. Deixa eu falar baixinho aqui comigo, vai colocar os ouvidos dos irmãos. Abra a Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versículo 13. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Fala comigo, hebreu. Nem todos falaram, fala hebreu. Gênesis 36. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 2. Aleluia. Versículo, parte B. Olíbama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Fala comigo, Eveu. Você pode não entender muita coisa, mas 2 versículos a gente para. Vou te explicar. Profeta Ezequiel é um versículo e Apocalipse mais um versículo. Aleluia. Profeta Ezequiel, capítulo de número 38. Aleluia. Versículo 2 é um versículo e o último versículo Apocalipse que eu vou te dizer já. Ezequiel capítulo 38, versículo 2. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog. E o último versículo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Aleluia. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajudar em batalha, entender ou não, diga amém. Queridos, o que Deus colocou no meu coração esta noite para trazer dentro destas passagens, tudo que se refere à Bíblia não é fácil comer. Bíblia não é fácil. Fácil é eu contar uma história aqui fora da Bíblia. Aí é benção. Não para nós, mas para muitos que não estão aqui. Ou em muita parte do Brasil. Mas para nós aqui, o nosso negócio é Bíblia. Nós acabamos de ver aqui, Deus abençoe, o companheiro superintendente dessa congregação, digníssimo amigo, diácono Leandro. É porque tem hora que eu falo Leandro e Leandro, mas é o mesmo. Deus abençoe o senhor.
aos demais companheiros também, vices superintendentes, que é primeiro suplente e segundo suplente. Deus os abençoe. Esses versículos que vimos aqui, alguém pode estar indagando o que esse pastor está querendo falar sobre Hebreu, sobre Eveu e esse negócio de Gog. Tudo que envolve Bíblia Sagrada tem um fator principal, tem um propósito. Não existe um versículo da Bíblia sem significado. Tudo que tiver na Bíblia, tudo, até número, até ponto, até vírgula, até 2 pontos, se tiver na Bíblia, tem um significado. Pode ser que alguém não queira saber o significado, porque não quer, mas se quiser saber, pois tem um significado. A Bíblia fala que Abraão é chamado de hebreu, e você leu comigo, Gênesis capítulo 14, versículo de número 13. Abraão é hebreu, ok. No livro de Gênesis, que você também acabou de ler comigo, capítulo 36, versículo 2, apareceu lá uma cidadã, que era uma das mulheres de Esaú, que era chamada Olíbama, filha de um cidadão conhecido como Aná. Este cidadão Aná é conhecido como filho de Zibeão, e esse Zibeão é chamado de Eveu. Fica uma pergunta: o que isso tem a ver, Eveu, com o culto de sexta-feira? Eu quero te dizer que esses títulos dados para cada um desses aí, fala dos seus passados, fala da sua trajetória. Se eu fosse fazer uma pergunta que tem alguém aqui com assinatura de nome Silva, pode não ter aqui, mas em outra congregação vai ter. Alguém, eu já vi aqui alguém balançando a cabeça, eu já tenho. Se perguntar, tem alguém aqui com assinatura de Gonçalves, pode não ter aqui, mas em Teixeira tem. Se perguntar, tem alguém aqui com assinatura de Ferreira, alguém pode se manifestar, pode ser que aqui não tem, em Teixeira tem. E se for para perguntar qualquer tipo de assinatura, aqui, sobrenome chamado, logicamente vai ter em algum lugar. O que significa? Você teve um antepassado, que esse antepassado com outro antepassado, com outro antepassado, que vai chegar no original desses antepassados. Com esses nomes, Ferreira, é Lopes, é Gonçalves, é Silva, é tudo isso aí. Ok, o que isso tem a ver? Esses nomes que eu acabei de falar aqui é a mesma coisa, hebreu. É sobrenome de alguém do passado. Eveu é sobrenome de alguém do passado. Gog, de Magog, é sobrenome de alguém do passado. O que isso tem a ver com a pregação do Evangelho? Deixa eu te dizer. A Bíblia diz que Noé teve 3 filhos, não é novidade para ninguém. Todo mundo aqui é leitor de Bíblia, conhecedor de Bíblia. Estou pregando aqui, que eu sei que aqui tem muito pregador e pregadora que cita a Bíblia, que foi sorteado. Deixa eu te falar rapidamente. Os 3 filhos de Noé, que a Bíblia chama eles de Sem, Cã e Jafé. Ok. Sem, mais ou menos, tiveram alguns filhos. Você pode acompanhar aí. Enquanto eu estou pregando, você vai acompanhando. Se aqui que eu estou pregando está dentro da Bíblia. Gênesis, capítulo 10, versículo de número 2, versículo de número, louvado seja Deus, 6 e versículo de número 20. Pode ler esses versículos todos, que está tudo aí. Quem são os filhos de Sem? Os filhos de Sem está aí. São chamados de Elão, Assu, Arfaxade, Lude e Arã. Ok. E aonde é que vai aparecer esse tal de Heber para ser chamado Abraão? De hebreu, teve um ancestral de Abraão chamado Heber. Eu não preciso citar tudo aqui. Eu só preciso te dizer que está na Bíblia. A origem de Abraão, chamado de hebreu, é porque o ancestrais dele é chamado de Heber, para ser chamado de hebreu. É igual você que tem assinatura de Silva, é igual você que tem assinatura de Ferreira, é igual você que tem assinatura de Gonçalves, é igual você que tem assinatura de Salvinho, é igual você que tem outra assinatura de Santos ou alguma outra assinatura. Algum antepassado seu, logicamente, que tivera esse nome ou sobrenome. O que isso tem a ver com a Bíblia? É que algum antepassado de Abraão tivera esse nome para ele ser chamado de hebreu. Aí a Bíblia fala que um dos filhos de Noé se chama Sem. E esse Sem, logicamente, viera quem?
vieram seus filhos, e um de seus filhos se chama Arfaxade. Esse Arfaxade casou, gerou um filho. Selá casou, gerou um filho chamado Eber. Quem é Eber? É de onde vem o nome de hebreu. Alguém vai acreditar que Abraão tem até mesmo um significado daqueles que moravam na cidade de Ur dos Caldeus. E de fato é isso mesmo, está na Bíblia, nas mediações dos rios ali, Arabá, mais outros rios próximos ali da cidade de Ur dos Caldeus. Tudo é possível também, além do rio, tudo é possível. Mas a origem do nome de hebreu para Abraão é por causa dos seus ancestrais, que vem de Eber. Ok, maravilha. E o que tem a ver o tal de Eveu? Eveu é porque vem dos ancestrais. O que tem a ver os seus ancestrais? Aí você vai para um outro filho de Abraão, ou melhor, um outro filho de Noé, que se chama Cã. Um dos filhos de Cã, a Bíblia fala que Cã tivera alguns filhos. Quem são eles? A Bíblia fala que é chamado de Cuxi, Misraim, Put, Canaã. Falando de Canaã, Canaã tivera 11 filhos. Quem são eles? Um tal de Et, de onde vieram os Eteus, um tal de Sidom, de onde vieram os Sidônios, um tal, logicamente, de Jebus ou Jebuseus, um tal de Amorreu, e um tal de Eveu, Equeu, e um monte de eus que tem por lá. Agora eu quero frisar para você sobre Eveu. Eveu quem era? Era um tal de um dos filhos de até mesmo Canaã. Quem era Canaã? Um dos filhos de Cã. E quem era Cã? Um dos filhos de Noé. Ok. Só para você entender de onde está vindo esses nomes. A outra leitura que nós fizemos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, nós acabamos de ler, e no livro de Apocalipse, capítulo número 20, versículo 8, está dizendo sobre um tal de Gog. Quem é Gog? Magog, um dos filhos de Javé. Você acompanha na Bíblia aí, Gênesis capítulo 10, versículo 2, versículo 6 e versículo 20. Pode ler que está tudo aí. Um dos filhos de Javé. Javé tiveram alguns filhos. Quem são eles? Um tal de Gomer ou Gomé. E lá vem mais. Quem são? Gomer, um tal de Magog, Madaí, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. E onde aparece esse tal, logicamente, de Magog? É um dos filhos de Javé. E o que isso tem a ver? Tem a ver que cada filho que aparece aí, há uma profecia sobre o futuro para eles. Aí quando aparece um dos filhos, logicamente, de Sem, que aí aparece o tal de Eber, logicamente de onde vem hebreu, aí aparece Abraão. E no outro lá, um dos filhos, logicamente, descendente de Cã, aonde aparece lá um tal de Eveu, onde aparece aquele cidadão conhecido como Sei, logicamente que era pai de Simeão, Eveu. Aí quando aparece ali na Bíblia Sagrada falando sobre o tal de Magog, aparece como um dos filhos de Javé. Esses filhos de Noé, eles não foram preservados à toa. Agora nós vamos começar a falar do que a Bíblia está falando sobre o futuro. Esses filhos de Noé, eles não foram preservados à toa. Às vezes você acha que a sua vida, de repente, não tem muito propósito. E tem. Esse culto nesta noite não é um culto como qualquer culto que aconteceu, não. Há um propósito de Deus aqui nesta noite. Deus tem algo para falar, está falando, e vai fazer, está fazendo. Aí olha o que acontece. Quando Deus salva Noé do dilúvio, salva seus 3 filhos do dilúvio, cada um com a sua esposa do dilúvio, Deus salva a mulher de Noé do dilúvio, Deus salvou a todos do dilúvio. Ok, era um propósito de Deus, não podia logicamente acabar tudo, porque havia um propósito para o futuro. Há um propósito de Deus para o seu futuro, há um propósito de Deus para o meu futuro, há um propósito de Deus no futuro de cada pessoa aqui. Logicamente, às vezes você está sem resposta hoje, ou às vezes eu olho para o céu e falo, Deus, aonde está uma resposta? Há uma resposta de Deus para o seu futuro, há uma resposta de Deus para a minha vida, há uma resposta de Deus da vida da sua família, há uma resposta de Deus para o seu trabalho, há uma resposta de Deus para a sua casa, há uma resposta de Deus sobre a vida do seu marido, há uma resposta de Deus sobre a vida da sua esposa, há uma resposta de Deus sobre a vida de todos os seus parentes, amigos, vizinhos, há uma resposta de Deus sobre a sua vida financeira, há uma resposta de Deus sobre a igreja, há uma resposta de Deus sobre os seus vizinhos, há uma resposta de Deus para todas as perguntas que passam pela sua mente. Então, quando a Bíblia manda fazer, quando a Bíblia manda que Noé, logicamente, fizesse uma arca, e ele fez a arca, entrou para dentro da arca, os filhos dele entrou para dentro da arca, entrou a esposa de Noé, as esposas de cada filho, logicamente, de Noé, cada uma a sua esposa, o total que deu 8 pessoas dentro de uma arca. Havia um propósito de Deus ali, não podia acabar. O mundo não estava acabando no sentido para todo mundo, o mundo só estava acabando naquela época. Havia
queriam obedecer a palavra de Deus. O juízo não era para Noé, o juízo era para aqueles que não queriam ouvir a voz de Deus. Eles tinham tempo para tudo, tinha tempo para casar, tinha tempo para namorar, tinha tempo para descasar, tinha tempo para passear, tinha tempo para ir para qualquer lugar, só não tinha tempo para Jeová. Eles não queriam saber de Jeová, eles não queriam saber de Bíblia, eles não queriam saber de oração, eles não queriam saber de jejum, eles não queriam saber de ouvir a palavra, eles não queriam saber de cantar, eles não queriam saber de orar, eles não queriam saber de adorar, eles não queriam saber de buscar, eles não queriam saber até mesmo de se envolver diante de Deus. Aquele povo antediluviano, a Bíblia fala que eles não queriam saber de Jeová, a Bíblia fala que eles estavam despercebidos, eles casavam, tornavam a casar de novo, fazer de tudo, eles já têm para todo mundo, já tem para dinheiro, já tem para comprar, já tem para viver, eles já têm para passear, eles já têm para tudo, só não queria ter tempo para Jeová. Tudo para eles tinha tempo, mas para Jeová não tinha tempo. Tudo que era envolvido pelo interesse deles, eles até mesmo tinham interesse. Se era para estudar, eles já têm para estudar. Mal sabia eles que o tempo estava montado, mas na hora que era para procurar Jeová, eles não queriam saber de Jeová, eles queriam saber de tudo, queriam saber de diálogo, queriam saber de conversa, eles queriam saber de passeio, eles queriam saber para tudo, mas quando falava de Jeová, quando falava a Bíblia, quando falava Javé, eles não queriam saber nada de Jeová. A Bíblia fala que eles tinham tempo para tudo, mas quando era para Jeová, eles não queriam ter tempo para Jeová. A arca foi feita e a arca ficou na terra mais ou menos mais de 100 anos esperando. Noé fez a arca, enquanto está fazendo a arca tem espaço, mas eles não queriam saber da arca. E Noé está pregando, está falando, está pregando, está falando, está pregando, está falando, está pregando, e entrava no ouvido e saía no outro. Eles não queriam saber nada da pregação de Noé. Tudo que Noé falava para eles era mais um falastrão, para eles era mais um camarada que gostava de conversar demais. As palavras que saíam da boca de Noé não entravam na alma daquele povo, a palavra que saía da boca de Noé não entrava no coração daquele povo. Aquele povo estava distraído, estava despercebido, eles queriam saber de qualquer coisa, só não queriam saber de Jeová, eles não queriam saber de nada de coisa espiritual. Se falasse de céu, eles não estavam nem aí para céu. Se falasse de eternidade, eles não estavam nem aí para eternidade. Se falasse de juízo de Jeová, eles não estavam nem aí para falar de juízo de Jeová. Se falasse da justiça divina, eles também não queriam saber da justiça divina. O que eles queriam saber era de nascer. O negócio deles era lazer, era gastar, era comprar, era se vestir, era casar, era paquerar, era tudo. E tudo isso é bom, é maravilhoso. Mas o que é mais maravilhoso é adorar Jeová. Eles não queriam saber nada de adoração, eles não queriam saber nada de Bíblia, eles não queriam saber nada de se envolver com Jeová. O negócio deles era interesse pessoal. Tudo que era de interesse deles, eles queriam. O que era de interesse de Jeová, eles não queriam. Aí a arca foi feita, Noé e a sua esposa, os 3 filhos, as esposas de cada um, total 8 pessoas entrou. E depois, 1 ano e 10 dias depois, eles saíram de dentro da arca, todo mundo pelo lado de fora morto. Não sobrou um ser vivo. Os 3 filhos de Noé saíram vivos, Sem, Cã e Jafé. E cada um deles com as suas esposas. Vieram seus filhos. E esses filhos geraram filhos que geraram filhos e que geraram. E aí eu citei para vocês aí sobre um tal de Hebe, de onde veio o nome hebreu, Abraão. E um tal de Eveu, que era filho de Canaã, de onde veio um cidadão conhecido como Seir, Eveu. E nós citamos aqui sobre um dos filhos de Jafé chamado Magog. E o que isso tem a ver? Tem a ver que há uma profecia sobre o futuro de cada um desses descendentes de Noé. Há um futuro de Deus para você e para mim, há algo para se cumprir na sua vida, há uma profecia de Deus para você e que vai cumprir. Há uma profecia de Deus na minha vida, no meu ministério, na sua vida, no seu ministério, e que vai cumprir. Que queira Satanás ou não, vai cumprir. Se o inferno acreditar, vai cumprir. Se o inferno não quiser acreditar, vai cumprir do mesmo jeito. Há uma palavra profética de Deus sobre mim, há uma palavra profética sobre a vida de cada obreiro aqui, sobre essa tribuna, há uma palavra profética sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada moça, de cada adolescente, de cada um, de cada uma nesta noite. Há uma profecia na Bíblia que vai cumprir, está cumprindo, continuará cumprindo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o seu ministério, sobre o meu ministério, sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a sua família, sobre a minha família, sobre o seu pastor, sobre o meu pastor e sobre toda a família nesta noite. Há uma palavra profética de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, sobre a minha casa, sobre os meus. Eu preciso acreditar, e você também precisa acreditar, que há uma profecia dentro da Bíblia sobre a sua vida e sobre a minha vida. Precisamos crer mais em Deus, precisamos acreditar mais em Deus, precisamos colocar mais fé em Deus, precisamos colocar mais a confiança em Deus, porque os filhos de Noé, a
acreditar, apesar que alguns não foram até o final acreditando. E aí a Bíblia fala, de onde vem o nome hebreu? De Éber, um dos filhos de Sem, descendente. De onde vem o termo Eveu? De um dos filhos descendentes de Canaã. Canaã, filho de Canaã. Ok. E de onde vem o termo Magog, um dos filhos de Jafé? Você leu aí. E cada nome desse aí representa um continente. O povo de Jafé é conhecido como a Europa hoje. O povo de Cã é conhecido como a África hoje, o continente. E o povo de Sem é conhecido como a Ásia. Os 3 continentes do mundo antigo: Ásia, África e Europa. Mas depois, os pesquisadores da Europa começaram a percorrer o mundo. Lá vem um mundo novo chamado Novo Mundo, chamado das Américas, Norte da América, Central da América, e nós aqui no Sul da América, e assim demais países que vieram posteriormente a esses 3 continentes. Os 3 filhos de Noé: Sem, Ásia; Cã, África; Jafé, Europa. Quem podia acreditar? Você consegue imaginar a dimensão de Deus sobre a sua vida? A dimensão que Deus tem para cada um de nós. Você acha que essas investidas de Satanás contra nossas vidas, para te desanimar, para nos desanimar, para fazer logicamente desinteressar pelo reino de Deus, aqui não tem ninguém desinteressado, nem onde nós estamos, mas muita gente se desinteressa, porque o reino de Deus não é para comer. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Aonde que tem churrasco, lota, mas aonde que tem reino de Deus, nem costuma lotar. Porque o reino de Deus não é para comer, não é para beber, não é comida e não é bebida. Ah, mas quer dizer que não é para ninguém comer e beber? É, para comer e beber. Mas não significa que o reino de Deus se resume em comida e bebida. O reino de Deus é amor, é justiça e é paz. Mas não é todo mundo que quer isso. Mas nós queremos, você quer. E é por isso que nós estamos aqui. E aí lá vem a profecia. Abraão era chamado de hebreu e os filhos de Abraão. Abraão tivera 8 filhos, que não é novidade aqui para ninguém, todo mundo sabe o nome dos 8 filhos de Abraão, de quais salteado. O mais conhecido é o tal de Isaac, mas Isaac não foi o primeiro filho de Abraão, foi o filho da promessa. O primeiro filho de Abraão, de quais salteado, que vocês sabem, é o tal de Ismael, que Abraão tivera com a serva egípcia Agar. E depois do casamento, Sara, Abraão, viera quem? Viera o seu filho Isaac. E depois a irmã Sara morre, Abraão casa de novo e gera mais 6 filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque, Suá. Total, 8 filhos de Abraão. E daí que desses filhos de Abraão, Isaac casa e gera quem? 2 filhos, um tal de Esaú, que se passou a ser chamado de Edom, e um tal de Jacó, de onde vieram as 12 tribos de Jacó, e Jacó passou a ser chamado de Israel, e por isso as 12 tribos são chamadas tribos de Israel, ou as 12 tribos de Jacó. Olha para você ver, eu citei para você lá atrás os 3 filhos de Noé. Olha onde nós já estamos. Nós já estamos falando sobre quem? Os seus descendentes. Já chegou ali, hein? Isaac, já chegou em Esaú, já chegou em Jacó. Ok. O que tem a ver Eveu ali? Por que eu li essa passagem? Porque os filhos de Esaú, eles se enturmaram nesse povo dos Eveus. Tudo que não era de Jeová, Esaú gostava. Tudo que não era para Deus, era para Esaú. Envolvia Jeová, Esaú corria. Envolvia o céu, Esaú não queria. Tudo que envolvia a Bíblia, Esaú está fora. Tudo que envolvia congregar, Esaú não quer. Tudo que envolvia coisas celestes, Esaú não queria. Tudo que envolvia as mansões celestiais, Esaú não queria saber nada de Deus. Esaú não queria saber nada de céu. Esaú não queria saber nada de mansões celestiais. O negócio de Esaú era uma coisa terrestre. Ele descobriu, Esaú estava procurando um meio de ter
primogenitura. Jacó foi lá e pegou a primogenitura. A mãe foi lá e mandou Jacó correr pelo quintal, pegar o cabrito, tirou o pelo do cabrito, colocou sobre Jacó. E Jacó estava todo parecendo que estava cabeludo, embora ele era liso. E por causa disso, o pai Isaac abençoou Jacó, achando que era Esaú. E aí Esaú, que era para ser abençoado, não foi porque ele pegou a primogenitura, chegou do campo à caça. O pai disse: não tem peça para você. E Esaú guardou vingança, Esaú guardou ódio. Esaú não guardava a Bíblia no coração. Esaú não guardava a palavra de Deus no coração. Esaú não queria saber de perdoar ninguém. Esaú não queria saber de orar, nunca quis. Esaú não queria saber de congregar, nunca quis. Esaú não queria saber de nada com Jeová, de nada com o céu, de nada com as coisas divinas. O negócio de Esaú era odiar, o negócio de Esaú era ter vingança, o negócio de Esaú era guardar mágoa, o negócio de Esaú é tipo assim: um dia que eu poder, eu mato Jacó, um dia que eu poder, eu mato a minha mãe, um dia que eu poder, eu mato meu pai. Eu me caísse na palavra. Ele queria que a mãe morresse de desgosto. E o que faria ele para poder a mãe morrer de desgosto? Ele descobriu que a irmã Rebeca não queria que ele casasse com mulheres estrangeiras. Mãe, a senhora não quer que eu case com mulher estrangeira, não? Pois tu vai ver. Ele casou com uma mulher lá no Natal de Judite. Onde é que está isso? Está no livro de Gênesis, capítulo número 26, versículos 34 e 35. Veja que daí a primeira mulher de Esaú, no Natal de Judite, filha de um cidadão chamado Beeri Eteu. A mãe que estava sofrendo um pouco vai sofrer mais, mãe. Eu vou casar agora com uma segunda mulher para ver você ficar desgosto no coração. Aí falei, casou com uma segunda mulher. Qual o nome dela? No Natal de Basemate, filha de Elon Eteu. Tudo que era Eteu, que não prestava, ele queria casar. Ele queria ter sobre Eteu. Aí havia uma terceira mulher. A Bíblia fala que ele casou com uma terceira. Qual o nome dessa terceira? No Natal de Ada. Ada também era filha de um cidadão chamado Elon Eteu. Tudo que tivesse Eteu no meio que não prestasse era com Esaú. Se fosse com Jeová, Esaú não queria. Mas se fosse para agradar as trevas, era com Esaú. Tudo que era para dar glória, Esaú não queria glorificar. Mas se fosse para odiar, era com Esaú. Tudo que fosse para cantar, Esaú saía fora para não cantar para Jeová. Mas se fosse para vingar de alguém, se fosse para maltratar alguém, era com Esaú. Aí a senhora está sofrendo um pouco, eu quero agora casar com uma quarta para que você sofrer mais. Eu estou com vingança da senhora. Aí casou lá com uma quarta mulher. Qual o nome dessa quarta mulher? Gênesis capítulo 36, leia que o nome dela aparece aí. É uma tal de Maalate, conhecida também como uma segunda Basemate. Ela era filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Esaú casa com essa mulher. E dessa mulher tiveram filho. E daí, a pouco, aí casou com uma quinta mulher. Essa tal dessa mulher que eu acabei de te citar aqui, a tal da Olíbama, casou com essa mulher. Essa tal de Olíbama era filha desse cidadão chamado Aná, era filho de Simeão, filho de Seir. Tudo que era Efeu, tudo que era Eteu, tudo que era Amorreu, tudo que era Sidônio, tudo que era logicamente Jebuseu, tudo que era Ateu, tudo que era Samareu, tudo que era logicamente Anateu, que não prestava, que tinha eu, era com Esaú. Tudo que era Jeová, aí Esaú não tinha nada com Jeová. E aí, ele se embaraçou, teve um filho dele lá, um tal de Elifas, com a mulher dele já chamada Ada, que embaraçou esse Elifas e casou também com essa turma aí de Seir. Seu Seir, conhecido como Montanha de Seir, porque ele era muito famoso, viveu muito tempo. Seir, ele teve alguns filhos, um tal Lotã. Lotã teve um tal de Ori, de os Oreus, e um tal de Omar. Esse Lotã tinha uma irmã chamada Tina, que casou com esse tal de Elifas, que é filho de Esaú, com a cidadã chamada Ada. Ok. Tudo que envolvia esse povo aí, que não prestava, o povo dos Heveus, tinha um laço ali. Ok. E aí, falando um pouquinho, Sobal, que era o segundo filho de quem? Desse tal de Seir, gerou alguns filhos também, do deserto de Edom. Esses filhos eram chamados de Alvá, Manate, Zefonã, tudo filhos. Aí lá vem esse terceiro filho,